Amigos, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este momento, mas a esta live, promovida pelo Centro Espírita Obreiros do Bem, para que juntos possamos, mais uma vez, agradecer a Deus pelo que tivemos, pelo nosso dia, pelo que nós temos de bom, e darmos, assim, seguimento a tudo aquilo que precisamos para poder aprender cada vez mais nessa caminhada que aqui estamos. Sejam todos, portanto, muito bem-vindos. Dando início ao estudo da noite, faremos uma leitura do livro Vinho de Luz, com psicografia de Chico Xavier, com mensagens do nosso querido Emmanuel. E hoje nós vamos ver a de número 17, e diz o seguinte: auxílio eficiente. E abrindo o texto, ele lança Emmanuel bota uma mensagem de Mateus, que está no capítulo 5, versículo 2, que diz o seguinte: e abrindo a sua boca, os ensinava. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encarcerar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões superiores, facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-se em joguete de manobra comum a todos aqueles que dela fazem uso. O comércio desleal, nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expensões do pedantismo que lhe é particular. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e as atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente, que é a caridade. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa daquela multidão desafia os religiosos e os cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Deus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a própria vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Ou seja, sentir-se útil. Sentir-se que ele é um ser vivo, que ele também é um filho de Deus, como todos os outros. E nós espíritas é assim que temos que seguir. Vamos pensar na mensagem de Emmanuel, para não nos perdermos também naquilo que podemos evitar para o nosso crescimento. Nesse momento, convido a todos
a descansarem os vossos pensamentos, a aguardar com sabedoria os ensinamentos da noite, que serão passados pelo nosso irmão Emerson, para que ele possa, e peço a Deus que lhe abençoe, para que ele possa transmitir com dignidade aquilo que está escrito no Evangelho, aquilo que precisamos ouvir, para que assim possamos continuar na caminhada, sabendo que estamos sendo orientados pela espiritualidade, através dos nossos irmãos que aqui vêm trazer a mensagem. Que haja muita paz, muito amor e muita tranquilidade no lar de cada um que aqui está ligado a nós, para que assim possamos aproveitar a noite. Que essa graça que estamos aqui recebendo neste momento sejam também distribuídas a todos aqueles que precisam das bênçãos do Pai e da abnegação para poder sentir a presença de Jesus. Que assim haja muita paz, muito amor e muita tranquilidade no coração de todos. E que essas bênçãos também iluminem os nossos amigos, os nossos irmãos de outras nações, que se acham perdidos também nessa mesma situação que estamos passando com a pandemia, mas que a pandemia possa ser o exemplo que precisamos para sentir que a caridade tem que ser feita e que só assim conseguiremos unir-nos. Se não unirmos pelo bem, precisamos unir-nos pelo mal, abrindo assim os braços àqueles que nos procuram. Dai-nos, pois, Pai, a bênção, o amor e a tranquilidade, para assim podermos agir. E assim com este coração aberto à mensagem da noite, pedimos permissão para dar início ao estudo da noite. Eu convido neste momento o nosso irmão Emerson Sandim para comparecer e trazer para nós a mensagem da noite. Meu querido amigo, uma boa noite. Que você seja muito bem-vindo entre nós e que a sua mensagem traga ao coração de todos nós a paz, o amor e a caridade que precisamos. Esteja à vontade, amigo Sandim. A palavra agora é com você. Fique com Deus. Muito boa noite, irmãos, irmãs. Agradeço o convite da Lucila, pelo Centro Espírita Obreiros do Bem, e a sua bela fala, a música do Diego, que eu já vinha, como dizem os jovens, curtindo há algum tempo, sou um fã, né, um seguidor, e fico muito feliz, né, com essa fraternidade que sempre foi o leme e o lema dessa casa abençoada. O tema que me propuseram é exatamente os itens 5 a 7 do capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, aquela fala de Jesus, e do 5 ao 7 fala-se sobre o Espiritismo. Aparentemente são 2 itens pequenos, mas que me parece ensejadores de uma ampla reflexão. Primeiro, para nós entendermos o que é Espiritismo, nós precisamos joirar, levar em conta alguns itens importantes. Por exemplo, você pergunta para alguém o que é ser cristão? Ele diz, é amor, é humildade, é bondade. Ora, amor, humildade, bondade, você pergunta para um budista, ele vai te dizer a mesma coisa. Você pergunta para um hinduísta, ele vai te dizer a mesma coisa. Ou seja, esses elementos por si só não identificam o que é ser cristão. Então, o que é Espiritismo para você? Espiritismo, para mim, é reencarnação. Ora, isso também você pergunta nas religiões orientais, vão dizer a mesma coisa. Então, isso também não explica o que é Espiritismo. Então, para nós entendermos o Espiritismo, nós temos que viajar um pouquinho na história. E aí sim,
entendermos. Nós sabemos que, por volta de 1840, em Hydesville, houve o fenômeno das irmãs Fox, ela chamava o homem do pé rachado, que batia no assoalho. E elas, a Catarine e a outra sua irmã, desafiou aquele barulho. Quem é você? Você é um espírito? Você é vivo ou é morto? Na verdade, foi essa a colocação. Ele disse morto. E aí, naquela conversa, descobriram, inclusive, que era um caixeiro viajante que havia sido morto, assassinado e enterrado nos fundos daquela casa. Ali você percebe o estabelecimento próximo de uma comunicabilidade entre vivos e mortos, se assim podemos dizer. Ao mesmo tempo, começa ali por torno de 1855 vicejar na Europa vários fenômenos das mesas girantes. E essas mesas girantes eram um objeto de diversão, né? Como se tem ainda alguns que brincam com tal copo, né, para saber que forma, que frase, vou casar, vou ganhar na loteria, vai chover, etc, etc. Ou seja, as perguntas, em regra, eram frívolas. Não havia seriedade nisso. Tanto que era feito em salões. Mas chamava atenção, né? Era uma forma, digamos assim, de se chamar atenção. E os espíritos, logicamente, se deixavam que isso acontecesse, porque era interesse deles para se chegar adiante no que nós vamos ver. Até que nosso professor Rivaio é convidado a comparecer uma dessas sessões. Como um homem de ciência, ele é bastante cético. Isso é muito importante, porque até hoje nós vemos alguns espíritas se ventar, fala que é espírito. Entra na casa dos outros, fala, como diz Raul Teixeira, nossa, que cheiro está aqui, sente cheiro para tu quanto é lado, sente arrepio, né? Come um pouco a mais, depois tem um problema digestivo e aquilo tudo é espiritual. O nosso querido professor Rivaio, pseudônimo Allan Kardec, tomou um cuidado muito grande. Primeiro, ele retirou a possibilidade de ser uma mistificação. Será que não tem algum embusteiro, alguém que está fazendo essas mesas baterem? Percebeu-se que não. Aí ele tirou a possibilidade de ser o magnetismo puramente a fonte disso. Percebeu-se que não. Ele começou a fazer perguntas profundas. Uma das perguntas filosóficas de ganho maior que ele fez, ele pergunta: que é Deus? É uma questão controvertidíssima na filosofia. A filosofia, nós sabemos que é a ciência que busca a razão última das coisas. É onde se aporta todo o conhecimento. Daí porque muitas áreas científicas têm um ciúme da filosofia incrível, né? Porque a filosofia é a mãe da ciência. E ele pergunta exatamente esse item, o mais profundo da filosofia. Aí responde-se: inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Surpreendente, algo não respondido com essa intensidade na história. Vivíamos uma época, àquele tempo, de um Deus antropomórfico, que ainda se vive muito, um Deus que castiga, um Deus que fica irado, um Deus que é agradado, né? São coisas, a gente vê ainda muito isso, infelizmente, que é uma crença bastante, digamos, ancestral, que não precisaria mais existir, mas ainda existe. E deixemos como está, vamos fazer a nossa parte. E ele, de posse disso, resolve consultar 44 países, com variadas questões, e depois ele faz uma análise desses 44 países, onde vêm inúmeras mensagens, onde nasce a revista espírita como uma forma, digamos assim, de um correio da época.
Se fosse hoje era muito fácil, certamente era o WhatsApp que ele usaria, né? Com uma facilidade enorme. E ele usa do consenso universal dos espíritos. Ele vê aquilo que, no fundo, a forma às vezes é um pouco diferente, mas o fundo era o mesmo. Ele vê aquilo que o fundo era semelhante. E ele codifica, ele organiza isso. E como eram questões, respostas, melhor dizendo, dadas pelos espíritos, eles, né, codificando, lançou o primeiro livro como livro dos espíritos. Ou seja, não tem personificação. Você vai lá na época mosaica, tem Moisés como personagem. Você vai na época cristã, tem Jesus Cristo como personagem. No Espiritismo, não há um personagem, são os espíritos, estrelas que caem do céu para nos iluminar. A pleiade dessas estrelas. Olha que coisa fantástica. Né? Aí ele, né, de posse dessas respostas, fazendo esse consenso universal, evitou muitas ilusões, muitas fantasias, porque nós vemos isso demais ainda hoje, pena que nós seguimos pouco Kardec. Nós espíritas temos que ser mais espíritas, temos que realmente nos atermos mais às obras básicas e às complementares sérias, porque tem obras que não servem para nos fazer evoluir, vamos ser bastante simpáticos. E o consenso universal evita exatamente isso. Nesse momento da pandemia, por exemplo, a gente vê uma, uma carga enorme de mensagens visivelmente mistificadoras, com datas, com os nomes esquisitos. Nós da falange, do orbe, não sei das quantas, e vamos, etc, etc. Primeiro, não dá. Por que não dá? Porque o livro dos Espíritos mostra que um médium recebe um espírito cujo perispírito lhe seja semelhante. Como é que alguém que viesse lá de um outro mundo teria como conectar-se com o médium daqui se o perispírito não ligaria, e mediunidade é perispírito, a perispírito, mente a mente, mas tem o perispírito. Então, por aí é que é bom a gente estudar o espiritismo e ver exatamente essa situação. Kardec, evoluindo nas suas pesquisas, pôde perceber um primeiro postulado. Aquele tempo, extremamente cheio do materialismo, do Nietzsche, etc., que matou Deus, um conceito próprio da filosofia daquele momento histórico, Kardec percebe que há uma distinção entre a alma e o corpo. Porque até então a gente achava que era uma coisa só. Até hoje, quantas vezes a gente acha que somos uma única coisa assim, não tem alma? A gente não para observar que certas intuições, certas percepções não vêm dos cinco sentidos. Vêm do mundo extrafísico. Mas naquele tempo, então, nem se falava. A gente era uma amálgama entre corpo e alma. Ele percebe ali, pelas suas experiências, que havia alma e havia corpo. Olha o primeiro grande postulado, né? Conseguiu fazer com que se tenha noção de alma e de corpo. E nós perguntamos, como é que nós estamos nessa noção de alma e corpo? Corpo sadio, mente sadia, né? Mente sadia, corpo sadio. Mas como é que nós estamos transitando por aí? Principalmente nesse momento de pandemia. Nós estamos enlouquecidos com a nossa alma, digamos, tresvairada, ou estamos tranquilos? Esse é um momento bom para a gente perceber como está a distinção entre o corpo e a alma. Segundo o postulado que Kardec percebe para formular a doutrina espírita, que
quando se morre o corpo, aquela alma permanece. E permanece como ela está, como ela é. Permanece com sua individualidade. O que nós aprendemos de bom aqui, nós levamos para depois desse desligamento do corpo físico. Nossos vícios, nós também levamos. E ele começou a observar isso, observar que havia uma continuidade da alma depois da morte. Olha que interessante. Nesse ponto, eu chamo muita atenção um fenômeno que aconteceu com meu pai. Meu pai nunca se declarou assim religioso, né? Nunca vi meu pai fazendo uma oração, nunca vi meu pai fazendo nada no campo da religião, né? Mas me parecia um homem de uma religiosidade muito grande, coisa distinta. Religião geralmente é formal, é rotular. Religiosidade é sentimento, é percepção. Tanto que em Consolador, questão 260, por ali, Emmanuel é questionado do que é religião, ele fala que a religião tem que ser aquilo que sentimentaliza e nos liga ao divino. E meu pai, né, depois da morte da minha mãe, que se deu em 25 de março do ano passado, continuou bastante entristecido, eram só 65 anos e meio de casamento, meu pai tem 94, praticamente 95 anos, e ele nunca falava não. E eu tocava sempre no assunto, pai, nós vamos ficar tranquilos, né? Ah, meu filho, morreu, acabou. Eu ficava assim, né, com vontade de fustigá-lo um pouco mais, mas eu sempre respeitei uma coisa que para mim é sagrada, livre-arbítrio. A doutrina espírita não é de fazer conversão nem de angariar prosélitos. Está em a obra, em O Livro dos Espíritos. E no Livro dos Médiuns diz que a doutrina espírita não sobe nas feiras, no palco das feiras. Ou seja, ele não é para ser motivo de exibição. É algo para que aquele que deseja se convença e faça a sua caminhada. Raul Teixeira tem uma frase dele, Raul Teixeira, que ele fala assim: Espiritismo não é para quem quer, é para quem pode. Essa é a palavra dele. Quem não gostar, ele ainda está encarnado no Rio, pode discordar dele. E próximo do aniversário de morte da minha mãe, meu pai estava bastante chorão, que era normal, um luto, né? Fazendo seu luto. E uma manhã eu ligo para ele, eu ligo 2 vezes para ele, ele mora no Mato Grosso. Uma manhã eu ligo para ele, ele está em prantos. O que foi, pai? Sua mãe falou comigo. E olha que eu que faço parte da Sociedade Brasileira de Transcomunicadores Instrumentais, e a minha mãe teve a ousadia de falar com ele. Como assim? Olha, era 4 horas da manhã, meu telefone tocou, ele levanta cedo, mora na fazenda e tal. E uma voz enrolada, eu aproveitei, levantei, pus a minha água no fogo, que eu gosto de tomar chimarrão, e depois o telefone tocou novamente. Eu atendi. E a voz me disse assim: Você sabe com quem você está falando? Eu sabia. Era a Laide, que é minha mãe. Eu disse: Claro que eu sei. Olha, só estou te ligando para te dizer que eu estou num lugar muito feliz. Não se preocupe, não fique assim. Depois a gente conversa. Então ela, né, falou para ele que depois a gente conversa, só que não falou quando. Né? E ele me contou essa história, aí eu perguntei para ele: Mas pai, o senhor não acha que o senhor delirou? Assim, alucinou? Foi uma coisa, um sonho? Não, meu filho, não foi sonho, eu estava acordado e tal. O senhor não acha que de repente era um trote? De jeito nenhum, era a voz da sua mãe e tal. E você acha, então, que morreu? Aí vem a minha vingança fatal, né? Espírito inferior como eu é assim, né? Aí vem minha vingança. Então, e agora, pai? O senhor acha que morreu, acabou? Não, não acabou. Olha só, para que ele tivesse chamado a atenção para refletir,
teve que ocorrer esse fato. Todos nós passamos por uma certa conversão. Observem bem, uma conversão íntima. Todos nós temos uma estrada de Damasco. Isso é muito importante a gente observar. Bom, observou Kardec, então, que a alma, depois da morte, continuava. Aí, para ser técnico, ele disse, bom, enquanto está encarnado, vamos chamar de alma, e quando desencarnar, vamos chamar de espírito. Então, ele percebeu que o espírito permanecia depois da morte. Aí vem um terceiro postulado. Ele percebeu, ademais, que o espírito comunicava entre eles e com a gente. Havia uma comunicabilidade. E, para isso, ele chamou esse fato de mediunidade. E, por isso, nasceu o segundo livro, com métodos específicos, com cuidados, com, enfim, todo um roteiro prático da mediunidade, chamado Livro dos Médiuns. Aí a gente percebe como é sistemática a doutrina espírita. Ela tem de científico no sentido de pegar um método e fazer desse método, com palavras próprias, uma forma de chegar a um objeto comum. Ele percebeu, então, que havia médiuns. Como é que ele percebeu? Ele percebeu que as mesinhas lá, de repente, não mexiam muito legal. E quando chegava alguém, a mesinha ficava frenética. Quase era uma mesinha que dançava, né, essas músicas atuais, estou brincando. Era quase uma funkeira a mesinha. E quando a pessoa ia embora, a mesinha ficava inerte, estava em depressão. E ele, portanto, observou que certas pessoas eram dotadas de algo que impulsionava esses fenômenos. Daí porque no Livro dos Médiuns ele diz que todos nós, de alguma sorte, somos médiuns. Nem todos somos ostensivos, mas todos somos médiuns. Então, ele observou já um quarto postulado. E ele observou algo ainda muito interessante. O que é? Ele observou, através das falas daqueles espíritos, que os espíritos iam e vinham, ou seja, reencarnavam. Isso era uma prática comum. Se nós formos ao Oriente, como eu falei, 66% do Oriente é reencarnacionista. Bom, mas então o que o Espiritismo tem de novo ao proclamar a reencarnação? Mostra que a reencarnação é para evolução e que não tem retrocesso no espírito, não tem mente em psicose, ou seja, a gente não vira bicho. Olha, se você fizer muito mal, você vai nascer urso. Não, nós não perderemos a condição de humano. Isso jamais. Poderemos até, diante da culpa ou diante de algum fator, restringirmos o nosso perispírito a tornarmos como se ovos fôssemos. É a condição de ovoides. Mas depois a gente volta à condição humana. Quando se chega à condição humana, não tem retrocesso. A filogenética nossa não permite esse retrocesso. Olha que interessante. Isso já era percebido por Arthur Conan Doyle na história do Espiritismo, que é muito mais uma história do espiritualismo que do Espiritismo. Mas não deixa de ser interessante a leitura. Victor Hugo também, quando estava exilado numa ilha da Inglaterra, Ilha Jersey, ele também fez experimentos, só que ele fez experimentos muito mais sérios. O Kardec sabia disso. Do Victor Hugo não eram experimentos para brincadeiras e diversões, tanto que ele teve vários comunicados de filósofos, de espíritos de alta envergadura. Então, a gente percebe como tudo conspirou
digamos assim, para a formulação desta doutrina. Muito bem, Emerson. Você falou historicamente sobre a doutrina espírita. Ótimo. Mas ela é uma filosofia? Sim, ela é uma filosofia, porque ela busca algo no mais profundo do nosso ser. E ela é espiritualista, porque ela transcende a matéria. Então, por isso que vem escrito no pórtico, na capa, vamos dizer assim, de O Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. Mas ela é uma doutrina própria, com método próprio, com objeto próprio. Sim, por isso que ela chama ali também, no mesmo pórtico, de doutrina espírita. É por isso que a gente vê algumas incorreções, por exemplo. O que você é? Sou espírita kardecista. Não tem jeito. Ou você é espírita ou você não é espírita. Porque quem codificou o espiritismo foi Kardec. Aí eu escuto muito um tal de alto-espiritismo e baixo-espiritismo. Eu nunca consegui entender se é um cara com mais de 2 metros ou se é um anão espírita. São falas que são impróprias num estudo rigoroso. É o centro de mesa branca. Aliás, sobre esse fato, eu tenho uma história interessante. Eu fui presidente de um centro espírita por 10 anos. E, aliás, não canso de dizer, o centro espírita hoje é gigante. E quando eu era presidente, era um anão. O problema era eu. Eu só saí da presidência, nem para presidente do centro espírita eu não sirvo. E um dia eu estou lá na frente do centro, chega um senhor e fala para mim assim: aqui é um centro espírita de mesa branca? Eu só lá dentro. Eu nunca tinha me atido à cor da mesa. Levantei a toalha, falei: olha, aqui é um centro espírita de mesa vermelha. Aí expliquei para ele o que era, o que era espiritismo, etc, etc. Devo ter sido tão prolixo que ele nunca mais voltou. Mas fica aí. Ficam jargões que são usados impropriamente. E assim a gente vai dando uma coloração. Se eu falo que se eu sou espírita kardecista, eu estou admitindo que tem um espiritismo que não seja kardecista. E não é kardecista. Kardec só foi, como eu falei, o codificador. Só. A doutrina dos espíritos. Né? Nós devemos servir aos espíritos. Então, esse postulado da reencarnação é muito interessante. Por quê? Porque é para a nossa evolução. E se nós olharmos no capítulo 13 de Os Missionários da Reencarnação do Segismundo, a gente vai ver o trabalho que nós damos para reencarnar. O tanto que a equipe que planeja faz isso com amor, com carinho. Chega aqui, nós, indivíduos, ainda usamos frases como eu não valho nada, não pedi para nascer. Que falta de compreensão. Claro que você vale, você está numa reencarnação, você foi avalizado para estar num momento importante da sua existência. E você pediu, sim, uma fila enorme, lá certamente seus erros, suas dores, suas culpas. Você dizia, por favor, me interne lá na Terra, eu quero refazer. Como você não pediu, você implorou, certamente, você suplicou. Eu costumo dizer que a política, essa política de ficar pedindo as coisas, nasceu lá no mundo espiritual, de ficar prometendo as coisas. Eu acho que, olha, eu vou para lá, mas eu prometo que eu vou fazer tudo direitinho, que vai ser tudo diferente, etc, etc, etc. Né? Depois nem é tanto assim. Mas fica para nós essa questão. Mas em que baseia o Espiritismo? Qual que é o pilar do Espiritismo? Deus. Questão número 1. Então, aqueles que falam assim, o Espiritismo é de Deus. Aliás, o que não é de Deus? Se tudo é criação de Deus, mesmo o equívoco é hoje um equívoco porque não entendeu o bem, mas ele vai se tornar bem amanhã. A treva é a falta de luz. É só essa questão de tempo para luminescer.
Então, Deus é um postulado básico da doutrina espírita. E Jesus é o guia, o modelo para ser seguido, o modelo mais perfeito para ser seguido, questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque uma coisa é a gente ser cristão, e outra coisa é a gente ser simpatizante do Cristo. Eu adoro tudo que o Cristo fala, sabe? Eu acho o máximo as passagens de Jesus. Nossa, quando ele fala do mau ladrão, como aquilo me toca. Mas o mendigo que está ali, não vi, não sei, não olhei. E aquele que está prestes a se suicidar, você deu uma palavra de conselho? Não, pai, não vi, não dei. Então você não é um cristão, você é um simpatizante, entre aspas, do Cristo. E a doutrina espírita nos convida pela reforma íntima para sermos, na verdade, seguidores do Cristo. Estarmos seguindo os passos de Jesus. Olha só, esse é o modelo. E no francês está melhor do que a tradução brasileira, da questão 625. Lá está assim: observai o homem Jesus. Ou seja, para que a gente veja o que Jesus representou, seja no aspecto homem, no aspecto estando aqui conosco, e também no transcendente de Jesus. Olha que coisa interessante. Pergunta para a Lucila qual o tempo. Aí nós podemos já tirar uma outra ilação. Temos esses 5 postulados, aí nós temos espiritismo. Aí nós temos a definição de espiritismo. O que é espiritismo? Espiritismo é bondade, é caridade, é aquele pessoal que vai lá da cesta básica. Isso não é espiritismo. Espiritismo está no item 5, é a ciência nova. Olha bem, é uma ciência nova, diferente de todas as ciências, que por provas irrefutáveis, ou seja, através de provas que não tem como desmentir, igual que o papai escutou, demonstra a existência e a natureza do mundo espiritual e a relação dele, mundo espiritual, com os homens. Ou seja, espiritismo é isso. Espiritismo é uma ciência nova. É uma ciência que faz com que, através de provas irrefutáveis, a gente saiba da existência do mundo espiritual e a gente saiba da natureza desse mundo espiritual, como é que é lá, e qual a relação deles conosco. Isso é espiritismo. O espiritismo é para isso. O espiritismo veio exatamente para a gente entender a geografia, vamos dizer assim, do além-túmulo. De saber que não começamos no berço e não terminaremos no túmulo. E que estamos num processo evolutivo sempre. Lá, enquanto estamos desencarnados, evoluímos e muito. Tá? Lá por uma questão 240, por aí do Livro dos Espíritos, mostra que lá estudamos, que lá evoluímos. Mas não precisa ir nem nessa questão do Livro dos Espíritos, não. Na série Nosso Lar, do meio do livro Nosso Lar para frente, o André Luiz já pega assim, um estilo de entendimento e cada vez ele vai ficando mais e mais e mais e mais, digamos assim, aprofundado no mundo espiritual. Por quê? Porque ele deseja, porque ele tem interesse. Leon Denis, em um problema do Ser e Destino da Dor, quando trata das potências, ele diz que nós, para evoluirmos, precisamos crer, querer, né, e ter essa vontade firme depois. Porque senão vira promessa do fim do ano. No ano que vem eu vou emagrecer, eu vou isso, eu vou aquilo, tal. Não tem. Pode ter até o querer, mas não tem a vontade firme. Não é fácil manter uma vontade firme. Mas é preciso ter muita vontade, assim? Não. Segundo a questão 909 do Livro dos Espíritos, não é preciso nem ter muita vontade. Basta ter um objetivo e trabalhar em cima desse objetivo. Olha, 909.
Sabe? Às vezes as pessoas me falam assim, é muito difícil. Aí eu lembro Joana de Ângeles. Quando alguém fala assim, eu não consigo, de Joana, que a gente tem que transformar em eu não quero. Então, o Espiritismo é essa alavanca, essa chave que faz com que a gente entenda tudo que Jesus disse em parábolas, que era ininteligível para a época, precisou que a ciência amadurecesse para ser entendido. Essa ciência nova é amadurecida, portanto, é o Espiritismo que faz entender o que o Cristo disse por parábola. Olha que algo fantástico. Hoje nós sabemos que aquele inferno que Jesus falou não é inferno, nós sabemos que é uma alegoria. Nós não nos deixamos enredar por linguagens que não são linguagens lógicas. Olha como o Espiritismo é belo. É algo fantástico. Sabe? Não, nada me convence melhor do que o Espiritismo. O dia que alguém me mostrar alguma coisa melhor, eu mudo. Mas até hoje eu não mudei. Porque em A Gênese está escrito assim: se a ciência demonstrar um erro do Espiritismo em algum ponto, deixe aquele ponto e siga a ciência. Olha só. Então, o Espiritismo tem um lado filosófico, tem um lado científico, não é uma ciência material como a química, a biologia, não é uma ciência espiritual, é uma filosofia espiritual e é uma, entre aspas, religião espiritual. Não tem ritos, não tem dogma, não tem vela, não tem coisa nenhuma, não tem nada. Isso é o lado bonito. O Espiritismo nos congrega a irmos profundamente. Ela falou. Bom, eu estou perdido quanto ao tempo, porque eu não perguntei qual é o tempo que eu detenho. Se deixar, a gente vai até meia-noite. Então, por favor, Lucila, atenda ao nosso pedido, diz qual é o tempo. Bom, e o Espiritismo é isso tudo? É isso tudo. E nós estamos aproveitando o Espiritismo nas nossas vidas? Ou estamos mornos, né? Como está na Bíblia, o pior que tem são os mornos, os quentes e os frios são melhores que os mornos, porque eles serão vomitados. A que você é? Sou espírita. Ah, é? Você estuda espiritismo? Não, eu já estudei tanto. Ah, já sei tudo. Quem fala uma coisa dessa já é de desconfiar que não vai bem. Porque o espiritismo é dinâmico. Cada vez que a gente rever algo do espiritismo, é uma outra visão, é um outro olhar. Quem não passou por isso? O espiritismo tem explicações que fora dele a gente não teria. O para além da morte era um problema do espiritismo. Meu pai, por exemplo, como eu falei, teve que ser chacoalhado para poder entender o para além da morte. E eu também passei por uma situação mais ou menos similar, que dá uma palestra, portanto não vou contar. Bom, então eu acho que está na hora de eu terminar, porque são 8h46. Eu só quero terminar fazendo uma última distinção, que é espiritismo e movimento espírita. Espiritismo é essa codificação maravilhosa com as obras complementares sérias. Isso é espiritismo. Movimento espírita é o que nós, os homens, fazemos com o espiritismo. Às vezes, como eu falei no começo, nós somos pouco espíritas no nosso movimento espírita. Por exemplo, um aspecto básico do espiritismo é a caridade. Um dos aspectos básicos da caridade é a fraternidade. Às vezes você chega, vai a um centro, isso aconteceu comigo, quando era presencial, você entra e sai do centro, você é um ghost, né? Ninguém falou boa noite, como é que vai, nada, etc. Não, nem viram que eu era cego, botaram um copo, uma vez, né, numa mesa, você adivinha o que aconteceu? Houve um fenômeno mediúnico, né, de efeito físico, eu derrubei o copo. Então,
É importante a gente lembrar que o movimento espírita distingue bastante de espiritismo. Vamos procurar fazer com que fique mais perto possível o movimento espírita ao espiritismo? Vamos procurar unir essas duas pontas? Bom, era isso que eu me propus a falar. Espero que tenha podido contribuir de alguma forma, porque eu não iria ficar falando o que estava no item 5 a 7, porque vocês sabem ler. E lá, né, as colocações são bem claras. Eu quis trazer alguns aspectos para a gente pensar. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus e agradeço esse centro maravilhoso, a Lucila, a esses seres que muito me acolhem. A esses seres que muito me acolhem. Zé, você está no mudo. Muito obrigado por esse momento. Que Deus te abençoe, te dê graças, te abençoe para você continuar cada vez seguindo essa doutrina enquanto estiver trazendo esses esclarecimentos para todos nós. Muito obrigado, imensamente gratos mesmo. Creio que foram 45 minutos de uma grande explicação que você deu nessa diferenciação e a realidade que existe do Espiritismo. E agora, para encerrar este nosso encontro, se você estiver disposto, gostaria de solicitar que fizesse a prece final para nós. Podemos ouvir essa sua prece? Será um prazer. Bom, vamos lá. Jesus, irmão, fraterno, amigo das nossas vidas. Aqui estando nesse centro, que é representado por cada um, embora na distância física, mas no coração, todos unidos em sentimento, em vibrações. Olhemos e pedimos pela casa, para que fluidos benéficos sejam levados até o Centro Espírita Obreiros do Bem, que certamente realiza monumentais trabalhos com espiritualidade, trabalhos de cura e outros tantos de instrução. Pedimos, nesse momento também, Senhor, por todos os participantes, encarnados e desencarnados. Pedimos, nesse momento, com muito amor, com muita delicadeza de sentimento, para aqueles que estão hospitalizados por conta da Covid, sejam nas enfermarias, sejam na UTI, e aqueles que desencarnaram por conta desse vírus. Que se seus espíritos estiverem um tanto quanto perturbados, lembrem-se de Jesus. Entreguem as suas almas a Jesus e saibam que o Cordeiro do Pai não desampara nenhum de nós. Que todos saibamos que, por mais solavancos que esteja atravessando essa mar chamada planeta Terra, nós temos no leme o nosso governador timorato, o nosso governador bondoso, justo, que é Jesus. Seja conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite para você, Emerson. Que Jesus esteja com você e todos os seus familiares. Fiquem em paz, que Jesus esteja com vocês. Boa noite, meus queridos. Boa noite.